Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Inspire Fundo. Eu sou o Francisco Bosco e hoje a gente vai falar sobre a minha experiência. O que foi para mim a decisão de ter filhos, a experiência dos filhos e como é que isso impactou na minha vida. Então, se você gostou do assunto, está interessado, aproveite e se inscreva no canal. Essa experiência que a gente tem hoje no mundo moderno, ocidental, com filhos, que é uma experiência de altíssima intensidade emocional e ao mesmo tempo também muito trabalho, muito custo, isso é uma coisa muito nova. A valorização da infância que a gente vive hoje contrasta enormemente com o modo como as crianças eram tratadas na Idade Média, por exemplo, e até o Renascimento e um pouco depois do Renascimento, talvez por uma razão principal. Como a mortalidade infantil era enorme em séculos passados, as pessoas não podiam investir emocionalmente de maneira profunda nos seus filhos, porque a chance de eles morrerem era enorme. Na Grécia Antiga, lamentava-se muito mais a morte de um ancião do que a morte de uma criança. Um ancião era uma pessoa que já tinha uma longa experiência e que podia ser uma experiência importante para a comunidade. Para vocês terem uma ideia, no século XV, XVI, na época das grandes navegações de Portugal para o Brasil, em caso de naufrágio, e naufrágios eram muito frequentes, né, os adultos preferiam salvar um pacote de biscoito do que uma criança. A frase soa escandalosa, mas é verdade. Não só por isso também, essa cultura da juventude que existe hoje nos países modernos é uma coisa ainda mais recente, é uma coisa que vem dos anos 50, 60 para cá. Isso vem principalmente com o cinema americano, que inventou a cultura da juventude, a juventude como uma etapa muito valorizada da vida, até chegar ao que um ensaísta americano chamou de infantocracia, que é o poder da infância, né? As crianças hoje gozam de um estatuto enorme, socialmente falando, e também na vida das famílias. Isso é uma coisa que o Freud começou a identificar. O Freud tem uma frase, que é uma expressão para se referir a esse fenômeno, que é Sua Majestade o Bebê. A partir aí, portanto, da segunda metade do século XIX, que as crianças começam a gozar desse lugar central na experiência da família. Toda essa introdução para dizer que, no contexto da cultura brasileira contemporânea, ter filhos é uma decisão que tem alto impacto na vida da pessoa, porque você vai dedicar uma boa parte do seu tempo à educação das crianças, a estar com as crianças. Tem um impacto financeiro na cultura brasileira, que tem um sistema público de serviços públicos muito frágil. Significa que você tem que ter gasto com plano de saúde, você tem que ter gasto com escola e uma série de outros fatores que acontecem quando uma criança entra na sua vida. A começar pelos ruins, tá? Você começa a ter contato com aquela que é a pior forma de sociabilidade voluntária já inventada pela humanidade, que são as festas infantis, que só perdem para os saraus de poesia. 2. Quem já teve a experiência de filho doente? A única coisa que você se pergunta é quem foi o Lúcifer que inventou a situação de um filho doente. Você daria tudo para ficar doente no lugar do seu filho. Outra coisa, quando você tem filho, você perde o direito universal à ressaca. Isso é uma coisa gravíssima na vida de alguém. Você não pode mais, cara. Você enche a cara no dia seguinte, mano, 7h30 da manhã, tem alguém lá batendo na sua porta e acabou. Tem que acordar, e tem que dar café, tem que levar para brincar, tem que passear, etc. E tá, perdeu o playboy. Agora, falando mais sério, criança é uma coisa irreversível na sua vida, né? Então, assim, uma consequência que isso tem, muda muito também, é o estatuto da separação. Você se separar de alguém sem ter filhos é fundamentalmente diferente, ontologicamente diferente de se separar de alguém quando você tem filhos. Uma separação, ela cria uma situação muito excepcional, que é quando você se separa de alguém, a tarefa que está em jogo aí é você reconstruir uma relação. Para que você reconstrua essa relação, você tem que, primeiro, conquistar uma indiferença. Toda relação começa
com o fim da indiferença. Uma pessoa que era absolutamente indiferente para você, de repente você conhece e você se torna amigo dela, se torna importante para você, acaba em indiferença. Depois de uma separação, a possibilidade de reconstrução da relação, ela está diretamente ligada ao estabelecimento de uma indiferença. Primeiro você tem que zerar o conjunto de afetos negativos que, em geral, levaram a uma separação. A exceção de poucas separações assim, que são plenamente amistosas, que as pessoas chegaram de comum acordo ali, ao entendimento de que era melhor se separar e já fazem uma transição imediata do casamento para a amizade. A exceção dessas situações, são situações raras, casamentos terminam da pior maneira possível. E aí é preciso que você zere os afetos negativos para que depois você reconstrua uma nova relação, uma relação de amizade. Isso é muito difícil quando você tem filhos. Você tem que tomar decisões difíceis relativas ao bem mais supremo e delicado que são seus filhos. Essa conta não fecha. O que costuma acontecer é um grande purgatório aí de desgaste dessa relação, né, que impede que se conquiste a indiferença para que se construa uma relação em novos termos. Então, crianças, além de tudo, assim, a decisão de ter filhos, para falar um pouco brincando agora, exige, assim, desde o início que você pense na separação. Assim. Tem um aspecto que é muito mal pensado, eu acho. Volta e meia, alguma amiga ou amigo meu me contam que acham que não querem ter filhos porque isso os obrigaria a deixar de fazer uma série de coisas que elas têm vontade de fazer e, portanto, o preço a pagar em termos da liberdade delas é muito alto, então é melhor não ter filho. Para mim, essa formulação contém dois equívocos. O primeiro é um equívoco, é um tema verdadeiramente filosófico, assim, que eu chamaria de a descontinuidade do eu. O que isso significa? Significa o seguinte, o eu do meu amigo ou amiga que está falando comigo nesse momento, que não quer ter filho porque isso significaria que ele vai deixar de fazer isso e aquilo que ele tem vontade, não será o mesmo eu que será pai ou mãe de um filho. Trocando em miúdos, uma série de coisas que você tem vontade de fazer quando você não tem filho, você não terá vontade de fazer quando você tem filho. Pode acreditar em mim. Você terá mais vontade, muitas vezes, de ficar com seus filhos num parquinho do que de ir para uma balada e encher a cara. E aí chegamos ao segundo equívoco. Isso tem a ver com o problema da liberdade. O problema da liberdade é muitas vezes mal pensado. As pessoas hoje tendem a associar a liberdade com uma espécie de free shop desejante. Somos mais livres quanto mais objetos temos à nossa disposição, quanto mais possibilidades temos à nossa disposição. Isso não tem nada a ver com a liberdade. Isso só produz ansiedade e angústia. Liberdade não é uma quantidade máxima de oferta. Liberdade é desejar com clareza e poder realizar os seus desejos. Quando você tem filhos, o objeto do seu desejo muda. Você está completamente apaixonado pelos seus filhos. Dificilmente você vai ter, na minha opinião, não tem, uma experiência emocional tão profunda quanto aquela que você tem pelos seus filhos. Eu, particularmente, nunca me senti tão livre quanto depois que eu tive os meus filhos. O que está em jogo aí? Filhos pequenos, sobretudo, tá? Eles são seres que ainda não têm o ego completamente formado. Eles ainda não têm um sistema psíquico, narcísico, plenamente formado. Para os filhos, para essas crianças pequenas, os pais são ainda em grande parte o próprio ego deles. Existe uma relação narcísica de intercâmbio entre pais e filhos, que é uma experiência única e que ela vai se perdendo à medida em que as crianças crescem e que vão conquistando a sua autonomia. Mas nesse momento em que as crianças são pequenas, nós não entramos numa disputa rivalitária do nosso ego com o outro ego simplesmente porque eles não são completamente outros. Isso faz com que a experiência amorosa seja absolutamente única. É uma experiência de uma plenitude, assim, de uma falta de ambiguidade que é realmente singular. Eu tenho 2 filhos, a Yolanda, que tem 6 anos, e o Lourenço, que tem 5 anos. Como vocês podem ver, a diferença é pequena. A Yolanda foi planejada, mas o Lourenço não. A minha ex-mulher estava ainda amamentando
A Yolanda tinha 5 meses e, cara, a última coisa que você acha que vai acontecer é que se você for ali, vai engravidar. Porque você está num contexto, assim, tão completamente sexualizado. Nesses primeiros meses, assim, pelo menos para mim, assim, né, depois do parto, você está completamente envolvido com o nascimento, com o amor pelo filho, e você transa pouco e tudo. Tá dessexualizado e de repente foi lá e aconteceu. Imediatamente descoberta a gravidez, nós dois afirmamos a gravidez e o filho, tanto quanto o filho planejado, assim, porque a gente tinha assim, condições suficientes para receber um segundo filho, então foi um processo, né, que causou surpresa, mas de modo algum qualquer tipo de perturbação. O filho muda tudo, né? Lança você numa responsabilidade, obriga você a uma responsabilidade imediata, né? Muda todas as suas condições de vida. Agora tem alguém que depende de você e você fica, por exemplo, muito mais conservador, né? Eu fazia coisas assim que hoje eu não faço. E isso é tão impressionante assim que é, eu hoje em dia, quando eu estou em situações de risco, eu me preocupo muito mais com as consequências que essas situações podem produzir nos meus filhos do que comigo. Se eu estou num avião, por exemplo, tem uma turbulência forte, o meu medo não é de eu morrer. O meu medo é o que os meus filhos vão sofrer com a minha morte. E por aí vai. Bom, então é isso, galera. Se vocês gostaram da conversa, deem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo papo.